Hoje vamos conversar sobre um tema essencial para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, que é o voluntariado. Hoje, dia 28 de agosto, é o Dia do Voluntário. E quem vai falar conosco sobre esse tema é a professora de Sociologia da Universidade Federal de Sergipe, Vilma Soares de Lima Barbosa, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre o voluntariado, sobre a ótica social e crítica. Professora, do ponto de vista da sociologia, como podemos definir o voluntariado e qual o seu papel hoje nos tempos contemporâneos? Bom dia, obrigada pelo convite. Então, para a sociologia, o voluntariado é uma ação social que o indivíduo faz de forma voluntária, espontânea, sem remuneração, em prol de alguma causa, né? É um momento em que ele sai de si e vai de encontro ao outro, e com isso ele acaba ressignificando a sua participação dentro dessa sociedade, né? Então, ele tem um papel fundamental dentro da sociedade contemporânea, sobretudo se a gente pensar que a gente vive dentro de uma sociedade cada vez mais individualista, mais globalizada, né? Onde os vínculos sociais tendem a ser cada vez mais fluidos e escassos. Então, o voluntariado ele acaba fortalecendo a solidariedade, a ideia de que a gente faz parte de uma sociedade maior do que a gente mesmo, né? Então, ele rompe com essa particularidade e faz com que o indivíduo vá de encontro ao outro, né? Então, com isso, acaba criando espaço de solidariedade, que cria resistência a esse aumento do individualismo, e, ao mesmo tempo, também o voluntariado ele pode criar espaços de cidadania, de engajamento político, né? Cobrando cada vez mais do Estado que ele seja eficiente na fomentação de políticas públicas voltadas para o atendimento das demandas sociais. Então, é um ato de solidariedade que o indivíduo se percebe enquanto parte de uma totalidade e, por conta disso, ele tem a obrigação de uns com o outro, ele tem a obrigação com o outro também, né? Então, acaba criando espaço de cidadania e de solidariedade, fortalecendo os vínculos sociais e a coesão social. Algumas pessoas que acabam dizendo que o voluntariado, por se trabalhar algo que é individual e, ao mesmo tempo, sozinho, mas em grupo, ele possa acabar criando mais desigualdades. Isso é verdade? Então, tem algumas ações que ele acaba mascarando as desigualdades, porque são ações mais paliativas, né? Ele também pode favorecer a narrativa de que determinadas demandas sociais cabe à sociedade civil e não ao Estado, né? Então, e além disso, ele também pode ser exercido por classes privilegiadas que acabam fazendo mais ações paternalistas, que cria muito mais uma distinção social do que, de fato, a sua superação. Entretanto, o voluntariado ele não pode se restringir a isso, né? O voluntariado ele não tem o papel de cumprir as funções do Estado, nem de fato, promover uma transformação dessas estruturas das desigualdades, né? Pelo contrário, ele não vai eximir o Estado da sua responsabilidade. E o voluntariado, ao trabalhar em determinadas causas, ele pode justamente apontar a ineficiência de determinadas políticas públicas e cobrar que o Estado, de fato, faça a sua função, né? Então, o voluntariado, embora ele não vá diminuir essas desigualdades sociais, mas a sua ação ela é necessária e é concreta, pode sim promover uma transformação na vida daqueles que são assistidos, né? Sobretudo, criar espaços de cidadania que favoreça mais o engajamento político e que cobre mais do Estado para que, de fato, ele cumpra com a sua função, né, no sentido de diminuir essas desigualdades sociais. Então, por mais que sejam ações pontuais, elas são extremamente necessárias para a nossa sociedade. O que pode se perceber de quem pratica o voluntariado? Essas pessoas elas têm uma transformação em suas vidas e isso não é de agora. Sim. Toda vez que a gente vai pesquisar o voluntariado, eles sempre avisam, eles sempre informam que é uma via de mão dupla. Eles não só dão, eles recebem também, né? E muitas vezes eles recebem muito mais. Então, quando você rompe com a sua individualidade, vai de encontro ao outro, isso, de certa forma, é uma transformação na sua vida, é uma transformação na sua participação enquanto sujeito dentro de uma sociedade, né? Você acaba se transformando também.
e não só transforma a vida da pessoa que você está assistindo. Então, o voluntariado traz, sim, benefícios e transformações para a vida de quem faz essa ação, né? Tanto que muitos colocam isso, que foram para ajudar, mas que acabam sendo ajudados, porque dá sentido à sua vida, né? Ressignifica o que é ser um cidadão, ressignifica o que é ser um sujeito dentro de uma sociedade. Eles também se sentem mais úteis dentro dessa sociedade. E isso acaba, muitas vezes, transformando o seu olhar, né, dele mesmo, com ele mesmo e da própria sociedade. O que a senhora diz para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, né, que querem iniciar um trabalho voluntário? Primeiro, que procure se perguntar por que ele quer ser voluntário, né? Quais são as causas que ele quer ser voluntário. Não basta somente você ter o impulso de ajudar. Você tem que saber que é uma relação social e que tem responsabilidade, tem uma responsabilidade ética. Você tem também direitos e deveres, né, que você precisa sair de si para, de fato, ir ao encontro do outro e atender as demandas reais do outro, não a sua, né? Então, saber que é uma atividade séria, que exige responsabilidade, comprometimento, né? Buscar uma instituição também que busque promover uma sociedade mais justa. Hoje em dia, nós temos várias instituições aqui em Aracaju e em Sergipe. Muitas delas promovem cursos de voluntário. Você não basta só você querer ir a uma instituição, mas você precisa fazer um cadastro e passar por um curso, né? E saber que, ao fazer parte do voluntariado, existem regras que você precisa cumprir. Então, é um ato de solidariedade espontâneo, mas que exige responsabilidade ética e comprometimento e seriedade com essa ação. Daí, portanto, conversamos com a professora de Sociologia da Universidade Federal de Sergipe, Vilma Soares de Lima Barbosa, que falou um pouco conosco sobre o voluntariado. Hoje é o Dia do Voluntariado, um dia importante, um dia onde nos traz várias reflexões, e essa importância que a professora deixa. Não é somente você ir em busca de ser voluntário para se satisfazer, mas principalmente para dar ao outro algo daquilo que ele não tenha, e não somente questões materiais. Muitas vezes um abraço, um sorriso, estar ali para ouvir, enfim. Quer ser voluntário? Busque uma instituição, busque a sua paróquia mais próxima. Enfim, tem várias maneiras que você vai poder estar se voluntariando, ajudando ao próximo e, claro, mais do que nunca, também sendo ajudado. Ceissa Dias para o Cultura Notícias, um sinal de Deus no ar.